Quando o amor não funciona. Uma senhora de 50 anos me procurou e, em tom de acusação, disse que a vida não era assim tão simples como eu falava. E ela era testemunha disso. Com toda a paciência, pedi que ela me explicasse mais e me desse mais detalhes para que pudesse entender. E com muita dor, ela contou sua história de vida. Paulo Vieira, tenho 50 anos e me casei aos 25. Meu marido pediu que eu largasse a faculdade e eu larguei. Como ele não gostava da minha família, também me afastei dos meus familiares, para não ter problemas, pois ele era muito ciumento. Afastei-me de minhas amigas e também nunca trabalhei fora. Tivemos 3 filhos e por 25 anos fui esposa, mãe e dona de casa em tempo integral. E agora que tenho 50 anos, meu marido me deixou por uma menina de 25 anos. Como você pode dizer que o amor pode tudo? Como você pode me dizer que o amor blinda nossa família? Como você pode dizer isso se tudo o que fiz na minha vida inteira foi amar esse homem e cuidar dele? E olha no que deu, estou eu aqui, velha, feia e largada. Como resposta, usei o segundo mandamento bíblico, que diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Depois de citar essa passagem, perguntei: você amou seu marido na mesma proporção que se amou? Você se dedicou a seus afazeres domésticos na mesma proporção que se dedicou a você mesma? Você se amou nesses 25 anos? Você se respeitou, cuidou de você nesse período? Você se colocou como alguém valoroso, importante ou como uma mulher sem valor? Como uma serviçal sem necessidades ou vontade própria? Continuei. Um avião para voar precisa das 2 asas. Da mesma maneira, uma relação para dar certo também precisa que se ame o próximo como a si mesmo. Então não me leve a mal. Disse com toda a compaixão enquanto as fichas dela caíam. O problema não está no seu marido que a deixou ou na moça de 25 anos que está com ele, e sim em você. Em você não se respeitar, não se valorizar e se colocar como um ser inferior. Continuei com o amor e a firmeza que a situação pedia. Como seria sua vida se você tivesse mantido a proximidade com seus pais e irmãos? Como seria sua vida se você tivesse formado, construído uma carreira? Como seria a sua vida se você tivesse estabelecido limites e tivesse dito não na hora certa? Como seria a sua vida se você tivesse comunicado amor próprio? Ela chorou, abraçou-me e disse que de fato era tudo verdade. Eu lamentei por ela e aconselhei: seu dia é hoje e a hora é agora para você voltar à sua faculdade, cuidar do seu corpo, resgatar amizades e visitar lugares onde nunca esteve. Agora é a hora de você começar a se amar e a viver. E você? Seu avião tem uma asa ou 2? Você comunica amor intenso ao próximo e intenso a si mesmo? Ou você comunica mais amor ao próximo do que a si mesmo? Ou você comunica mais amor ao próximo do que a si? Ou ama mais a si do que ao próximo? Para que o seu avião suba e se mantenha no alto até em meio às tempestades, você precisará manter o foco, amar o próximo como a mim mesmo. Comunicar amor será sempre a melhor estratégia, desde que da maneira correta. Linha de Losada. A maioria das pessoas acredita que só se deve elogiar alguém quando este faz algo bem feito ou proveitoso. Essa é a lógica do toma lá da cá. Essas pessoas dizem: por que eu vou elogiar fulano se ele não fez mais do que a sua obrigação? Ou então, se elogiar, estraga. Uma vez, cheguei em casa com um feito inédito, uma nota 10 na prova de matemática. Todo orgulhoso e buscando aprovação, corri até meu pai com a prova na mão e quando eu lhe mostrei a nota, ele respondeu sem dar muita importância: não fez mais do que sua obrigação. Afinal, você é estudante profissional. Aquela fala entrou fundo e me machucou bastante. Afinal, eu tinha me esforçado muito para agradar meus pais e simplesmente não funcionou. Hoje, sei que a intenção era boa, pois ele acreditava que se mostrasse que aquilo era minha obrigação, talvez eu adotasse um comportamento mais focado em relação aos estudos e me dedicasse mais. Contudo, com o avanço da ciência e da alta performance humana, com mapeamento cerebral através da ressonância magnética funcional, psicologia positiva e o coaching, sabe-se que quando se trata de desempenho humano, justamente se dá o contrário. Primeiro se elogia para depois ter um ótimo desempenho. Enquanto um líder tradicional espera o seu funcionário fazer algo bem feito para depois elogiar com um feedback positivo,
O líder empresarial de altíssima performance primeiro elogia e, como consequência, seu subordinado tem uma performance bem melhor. Diferentemente de um pai desavisado, os pais que sabem obter a melhor performance de seus filhos usam a métrica moderna, elogiam antes e depois, como consequência, vem um ótimo desempenho. Essa nova métrica faz parte de um trabalho científico intitulado Linha de Losada, que leva o nome do seu criador, o psicólogo Marcial Losada. Esse cientista chileno realizou experimentos matemáticos nos quais pessoas de altíssimo desempenho nas relações humanas elogiam ou se conectam com outras seguindo uma proporção entre interações positivas e interações negativas. Contudo, segundo Losada, não basta elogiar ou se conectar positivamente com as outras pessoas para obter o melhor da relação. É necessário seguir um modelo matemático. Após inúmeras simulações, achou-se uma proporcionalidade entre interações positivas e interações negativas para que se mantenha qualquer relação humana com o mínimo de qualidade. A proporção mínima necessária são 3 interações positivas com aquela pessoa para uma interação negativa. Essas interações positivas podem ser qualquer tipo de comunicação verbal ou não verbal, indo desde um elogio formal, um tapinha nas costas, um sorriso, até gestos positivos ou cartas. O importante é que essa comunicação positiva seja reconhecida por quem a recebeu como de fato positiva. Já a interação negativa vai desde uma reprimenda verbal, um feedback mais duro, um gesto crítico, um olhar decepcionado, até a indiferença. Se a proporção de 3 para 1, ou seja, 3 comunicações interações positivas para uma negativa, mantém a relação e os resultados com o mínimo de qualidade. O modelo matemático de Losada mostra que, quando se aumenta para 4 interações positivas e se mantém uma negativa, a pessoa que recebeu as interações vai ter um desempenho e uma performance ainda melhores. Observando o gráfico a seguir, podemos acompanhar a proporção de comunicações positivas versus negativa e a modificação no desempenho humano. Enquanto a proporção de interações positivas vai aumentando, o resultado acompanha positivamente. E temos entre 6 e 8 interações positivas para uma negativa, o melhor desempenho. Contudo, se a proporção de interações positivas continuar aumentando para além disso, o desempenho começa a baixar. Vemos que, se as interações positivas passarem de 11 em relação à negativa, o desempenho cai abaixo do mínimo aceitável novamente. Baseado na modelagem matemática de Losada, é muito fácil avaliar os resultados de qualquer tipo de relacionamento. Basta marcar em um papel a proporcionalidade das interações positivas e negativas entre pessoas por um tempo. Acompanhei um casal e pude ver a mudança das interações e com bastante antecedência prever os acontecimentos e o desfecho da relação. No início da relação, eles ultrapassavam 10 interações positivas para cada negativa. Com o passar do tempo, a proporção foi mudando e caiu para 7 positivas e uma negativa. Nessa época, as pessoas ao redor diziam que o relacionamento estava mais maduro. Passando mais tempo, a proporção caiu para 5 comunicações positivas e uma negativa. Tempos depois, observei que havia caído para 3 positivas e uma negativa. Nesse momento, o casal se mantinha aparentemente normal e poucas pessoas percebiam as dificuldades entre eles. No encontro seguinte, contei 2 interações positivas para uma negativa. Para mim era claro que a relação estava no fim. Pouco depois, minha esposa trouxe a notícia do fim do casamento deles. Da mesma forma, você pode avaliar o desempenho em relação de pais e filhos. Quando os pais elogiam demais, ou seja, acima de 10 ou 11 interações positivas para cada negativa, vemos filhos mimados e cheios de vontade, presos numa zona de conforto criada pelos próprios pais. Quando vemos filhos fustigados por uma avalanche de comunicações negativas como crítica, reprovação ou indiferença, novamente percebemos baixos desempenhos, déficit de aprendizado, déficit de atenção ou hiperatividade. E, em geral, esses filhos acabam se motivando em fazer o mínimo necessário para não ser mais criticados ou reprovados. Nós já conhecemos o poder das palavras. Sabemos que elas possuem poder de vida e de morte, de construir e destruir, de amar e desamar, de perdoar e acusar. Lembre-se do primeiro capítulo de Gênesis,
do qual já se falou neste capítulo. Para que o universo existisse, Deus não apenas pensou ou imaginou o universo, ele falou, emitiu um comando verbal e somente assim a vida passou a existir. Agora podemos usar o poder das palavras dentro dessa proporção para projetar e produzir crescimento em qualquer interação humana. Que tal usar a linha de Losada para restaurar a relação conjugal? Que tal, através dessa proporção, resgatar filhos da delinquência, das drogas, do sexo precoce ou simplesmente do distanciamento familiar? Imagine você aumentar os resultados da sua equipe profissional apenas por colocar a métrica de Losada em prática. Perguntas poderosas de sabedoria. Com quem você mais tem falhado no uso da linha de Losada? Com uma proporção inferior a 3 interações positivas para uma negativa. Eleja 3 pessoas para começar a aplicar a linha de Losada e mudar seus resultados e seu relacionamento. Quem são elas? Com que grupo social você tem acertado mais na proporção da linha de Losada? Comunicação não verbal. Toda comunicação é composta pela parte verbal e pela não verbal. Na prática, é impossível separar uma da outra. É mais ou menos como querer separar a farinha do açúcar em um bolo pronto. Contudo, para efeito de compreensão, vamos tratar das duas formas de comunicação separadamente. Enquanto a comunicação verbal se resume às palavras ditas, a não verbal inclui todos os maneiríssimos gestuais, posturais, entonação vocal e expressões faciais e etc. E a máxima de que já falamos continua válida. Podemos mudar nossa vida e resultados ao mudar nossa comunicação verbal e não verbal. Da mesma maneira que existe o padrão linguístico verbal, também existe o padrão linguístico não verbal. Como você já sabe, todas as pessoas possuem um padrão linguístico próprio, que diz para o mundo quem elas são, como também reforça suas crenças de identidade. E é diretamente disso que decorrem os resultados que essas pessoas colhem na vida. Bons padrões geram bons resultados. Maus padrões geram resultados ruins. Pessoas trazem padrões não verbais de tristeza, outras pessoas trazem padrões não verbais de sucesso, outros trazem padrões não verbais de estresse e problemas. Outros ainda trazem padrões não verbais de vitimização e impotência. Qual o seu padrão linguístico não verbal? Quais informações ou comandos não verbais você manda sistematicamente ao seu cérebro, dizendo quem você é, do que é capaz e o que ou quanto você merece coisas boas? Quando vejo pessoas tendo resultados negativos em alguma área da vida, sei que naquela área específica ela possui um padrão linguístico deficiente. E bastaria refazer ou mudar o padrão linguístico que os resultados imediatamente mudariam. Então, podemos olhar para a nossa vida e nossos resultados e entender que não fracassamos, mas sim tivemos resultados. Quando alguém não passa em um processo seletivo de emprego, não foi um fracasso, mas um resultado. Quando o jogador perde um pênalti, também não foi um fracasso, e sim um resultado. Eu gosto de acreditar que não existem fracassos. E uma vez que tudo é resultado, vamos aprender como usar a comunicação para mudar nossos resultados e, sobretudo, mudar quem somos. Sabemos que nossa mente muda nosso corpo. O que não sabíamos é que nosso corpo muda nossa mente ainda mais rápido. Como também fazer poses ou posturas de poder por alguns minutos pode realmente mudar sua vida de maneira significativa, aumentando o nível de testosterona e diminuindo o cortisol. Amy Cuddy. Outro experimento científico do pesquisador Robert Emmons mudou drasticamente o que se acreditava sobre comunicação não verbal e performance humana. O experimento consistiu em pegar 3 grupos de pessoas, os quais receberam o mesmo texto que deveriam ler e avaliar se era um texto com teor otimista ou pessimista. Contudo, o primeiro grupo deveria ler o texto com uma caneta na boca como se estivesse fazendo o bico. O segundo grupo deveria ler o mesmo texto sem a caneta na boca. Já o terceiro grupo deveria ler o texto também com a caneta na boca. Porém, a caneta deveria estar presa entre os dentes molares, como se simulasse um sorriso. Veja o desenho a seguir. Após inúmeras rodadas do experimento, o que ficou constatado em todas elas foi que o grupo que segurou a caneta
com os lábios simulando bico, interpretou o texto com uma pontuação mais pessimista entre os três grupos. O grupo que leu o texto com a caneta segura com os dentes molares, simulando um sorriso, teve o texto avaliado com a pontuação mais otimista. E o grupo de controle que leu o texto sem caneta teve a pontuação intermediária. O experimento revelou de forma contundente que uma pequena e sutil mudança na comunicação não verbal altera a maneira pela qual o indivíduo vê e percebe o mundo ao seu redor. Nesse estudo, bastou uma pequena mudança na boca para ter um input diferente. E se o input muda, certamente o output também mudará. É tremendo perceber que apenas a mudança na expressão facial foi responsável por uma nova maneira de ver o mundo. Se conseguirmos positivar nossa comunicação não verbal sutil por bastante tempo, o que acontecerá conosco e com nossos resultados? A ideia é a de que podemos mudar nossos resultados imediatamente, apenas alterando pequenas nuances em nossa comunicação não verbal. Que tal começar a fazer isso agora? Experimente fazer com você o mesmo experimento da caneta na boca e veja o que acontece com o seu estado de espírito de imediato. Assim como um sorriso, nossa postura afeta bastante nossa percepção. O desenho a seguir mostra 5 posturas diferentes da mesma pessoa, desde completamente encurvado até completamente ereto e altivo. O que a neurociência mostra é que, apesar de ser a mesma pessoa em posturas diferentes, a performance e os resultados variam de postura para postura. Olhando para o primeiro desenho, temos um homem emocionalmente limitado que vive muito aquém do seu melhor potencial, envolto em problemas e provavelmente em atitude de vitimização. Contudo, à medida que ele vai se erguendo, elevando os ombros e levantando a cabeça, o cérebro responde imediatamente com novas moléculas de emoção, até chegar ao momento de maior potencial com a postura completamente ereta. Você já sabe, porém vou reforçar. Para cada postura, a pessoa produz resultados diferentes. Então, resultados não são coincidências, e sim consequências. Com qual dessas posturas sua comunicação corporal média mais se parece? Que tal fazer uma enquete com gente do seu convívio pessoal e profissional e pedir que assinalem qual das posturas mais se assemelha com a sua? Faça esse experimento, vá a um lugar silencioso e privado e adote cada uma das 5 posturas por 2 minutos sem perder o foco e a concentração, levando em conta que deve ter coerência da comunicação facial com a comunicação corporal. Depois, anote nas linhas correspondentes a seguir todos os resultados que você percebeu e em seus pensamentos e sentimentos ao comunicar cada uma delas. Uma vez, em um dos meus eventos, uma senhora de aproximadamente 65 anos me procurou e disse que estava amando o seminário. Porém, nem tudo que eu havia falado se adequava a ela, pois seu caso era diferente e a depressão que ela vivia há anos era porque seu cérebro não produzia serotonina, o hormônio da felicidade. Então ela tirou uma caixa plástica cheia de comprimidos de serotonina importados da Alemanha. Olhando para sua postura encurvada e o ombro esquerdo caído, a cabeça lateralizada e baixa, eu disse que, para que seu cérebro tivesse suas funções normais e produzisse a melhor química possível, ela teria de primeiramente mudar sua comunicação corporal, levantando os ombros, o semblante, colocando a cabeça reta e etc. Ela riu como se tudo o que eu estava falando não fizesse sentido, agradeceu e saiu. 6 dias depois, na segunda etapa do mesmo evento, ela ressurgiu completamente diferente. Um tom de voz forte, vibrante, alegre, entusiasmada, e disse que queria contar todas as mudanças que ocorreram com ela. E contou que, após a morte do marido, sua filha a convenceu de que ela devia aproveitar o plano de aposentadoria e parar de trabalhar. Sem o companheiro e sem ocupação, a filha também a convenceu de que não podia mais dirigir. E o passo seguinte foi dar uma procuração para a filha cuidar da sua pensão e da aposentadoria. Nesse momento, ela não tinha mais marido, trabalho, liberdade de ir e vir, pois dependia da boa vontade da filha para levá-la a qualquer lugar. Como também não tinha mais dinheiro, pois sua filha passou a ficar com todos os rendimentos e os usava de maneira que queria, o passo final foi levar a mãe a um psiquiatra, pois ela devia estar depressiva, uma vez que vivia triste,
calada e chorando a morte do marido. Como alguém normal não estaria depressivo ou no mínimo melancólico vivendo sob esse cárcere disfarçado? E foi assim, nesse estado emocional, que ela havia chegado ao seminário. Depois da nossa conversa, ela decidiu experimentar por conta própria e ver se o que eu havia falado sobre postura era de fato real. No mesmo dia, ela comprou um colete elástico, corretor de postura e começou a usar. Já no dia seguinte, pela manhã, percebeu mudanças na sua atitude e no seu humor. No segundo dia, ela estava se sentindo mais disposta. No quarto dia, ela ressurgiu das cinzas. A primeira coisa que fez foi cancelar a procuração que sua filha tinha e passou ela mesma a receber sua pensão e aposentadoria. A segunda mudança foi pegar seu carro com a filha e voltar a dirigir. Com isso, ela voltou a visitar as irmãs e a jogar seu carteado que há anos não jogava. A terceira grande mudança foi aceitar o convite de uma amiga para frequentar semanalmente um baile dançante no clube militar. O depoimento dela foi tão forte que praticamente todos os alunos presentes choraram emocionados com sua história. E perguntei: por que a senhora colocou esse colete corretor de postura? Com um sorriso maroto ela falou: você não disse que para meu cérebro funcionar direitinho eu tinha que mudar minha comunicação corporal? Sim, confirmei. Então, depois de 65 anos de vida e mais de 30 anos como bancário, era difícil para mim ficar assim toda ereta. Então, foi só colocar o colete que tudo ficou mais fácil. Ela foi aplaudida e abraçada pelos colegas pela nova vida que decidira conquistar. O problema foi na segunda-feira seguinte, quando a filha dessa mulher entrou na minha empresa completamente enfurecida, acusando-me de ter destruído a vida da mãe dela, pois a sua mãe estava dirigindo e não podia. Sua mãe estava se expondo no trânsito, indo e vindo da casa das amigas, e isso também não podia. Sem contar que sua mãe agora estava tomando conta do próprio dinheiro, e isso ela também não podia, pois era uma velha senil e incapaz. O resultado é que depois das mudanças pelas quais a mãe passou, a filha teve de procurar um emprego e um lugar para morar, pois não tinha muito sentido uma administradora de 38 anos ser sustentada pela mãe e morar com ela. Você pode ver quão transformador pode ser para qualquer pessoa o simples fato de regular sua comunicação não verbal. As mudanças são imediatas, os resultados avassaladores. E é importante você ficar atento ao fato de que, quanto mais forte for sua nova mudança de comunicação não verbal, mais profundos e consistentes serão seus ganhos. Eu gostaria que neste momento você estivesse pulando de alegria e fazendo planos para conquistar seus sonhos mais ousados. Afinal, o que todos os experimentos e todas as pesquisas da neurociência mostram é que podemos definir nossa performance e nossos resultados apenas regulando a postura e a comunicação não verbal. Que tal adotar agora um estilo linguístico de altíssima performance e revolucionar suas emoções e a maneira de encarar a vida? Que tal você mudar sua comunicação não verbal e imediatamente se ver com as mãos no leme do barco da vida? Vícios emocionais. Da mesma maneira que a boca fala do que o coração está cheio, nossa postura fala de quem somos. E para cada postura ou comunicação não verbal, produzimos moléculas de emoção, MDS, que são um composto químico ou uma combinação de compostos químicos específicos. Esses compostos, neuropeptídeos ou MDS, são cadeias de aminoácidos proteicos fabricados no hipotálamo. Assim, para cada comunicação não verbal, é produzido um composto químico específico. Pessoas cabisbaixas, com ombros encurvados, que olham sistematicamente para baixo, possuem MDS específicas. Pessoas felizes, altivas, que sorriem com frequência, que mantêm seus ombros erguidos, produzem outro padrão de MDS. Se você agora, independentemente do que está acontecendo neste momento, começar a esbravejar, brigar, gritar com a parede pela cor que está pintada, xingar o chão por estar plano e reclamar do céu pelas nuvens, seu cérebro obedecerá a essa comunicação, por mais insana que seja, e produzirá, entre outros compostos, adrenalina e cortisol, respectivamente, os hormônios da raiva e do estresse, em quantidades alarmantes e desnecessárias. E não produzirá serotonina, que é o neurohormônio da felicidade, muito menos endorfina, que é o neurohormônio do prazer.
Eis aí uma molécula de emoção produzida pela comunicação. Não importa se a comunicação é sensata, lógica, benéfica ou não. O organismo sempre produzirá o correspondente químico ao comportamento comunicado. E, quanto mais repetida ou intensa for a comunicação, maior será a quantidade de MDS que vaguearão no seu corpo e influenciarão sua vida. O que acontece com o uso de drogas também acontece com o uso repetido da mesma MDE. Os receptores começam a esperar e mesmo ansiar por aquela química específica. Ou seja, o corpo fica dependente daquela comunicação que produz aquela química. E acredite, seu comportamento e sua atitude serão alterados para obter a química do vício a qualquer custo. Um amigo que hoje mora na Nova Zelândia me mandou um e-mail no qual dizia que achava que ia morrer naquele ano. Imediatamente liguei para ele para saber o que estava acontecendo e como ajudá-lo. Na conversa ele me confidenciou: estou viciado. Para mim aquilo soava muito estranho, pois ele sempre foi atleta e nunca bebeu nem fumou. Como assim? Perguntei. Ao que ele respondeu: você sabe que no Brasil eu era paraquedista e que aqui na Nova Zelândia eu também faço base jump. Ele continuou: até aí tudo bem. A questão é que no base jump, o objetivo é ficar em queda livre o maior tempo possível e abrir o paraquedas o mais perto do chão que puder. E quanto mais perto do chão, mais adrenalina. Já bati 6 vezes meu recorde este ano. Foi quando ele começou a chorar. Perdi meus 2 melhores amigos nesse esporte e acho que sou o próximo. Sem compreender, eu disse: ué, basta liberar o paraquedas longe do chão. Ainda abalado, ele disse: você não está entendendo. Estou viciado em adrenalina e em perigo. Eu não consigo abrir minha mão e soltar o paraquedas até que eu tenha a carga de adrenalina de que preciso. É vício. Foi assim que a Jenny e o Mark morreram. Começamos a fazer coaching integral sistêmico à distância. E no processo ele decidiu ter seu primeiro filho. No dia em que o bebê nasceu, ele largou o esporte. Depois me contou que algo dentro dele havia mudado a ponto de conseguir evitar o esporte. E hoje ele fala para todos que toda a ocitocina, hormônio do amor, produzida em seu corpo com o nascimento do filho, salvou sua vida. Da mesma maneira que ele era viciado em adrenalina e precisava de esportes radicais para se saciar, existem pessoas viciadas em confusão, que precisam de problemas e discussões para se embriagar com as MDS do seu vício. Outros precisam de MDS de vitimização e para isso criam inconscientemente situações de autossabotagem. O fato é que, em menor ou maior escala, todos somos viciados em algo. A questão é saber em que nos apoiamos e como quebrar esse ciclo prejudicial. A seguir, faço uma relação dos principais vícios emocionais que tenho encontrado nestes quase 20 anos de profissão. E como sabemos, cada vício é abastecido por um padrão linguístico específico. Peço que pontue de 0 até 10 a intensidade de cada um desses vícios em você. Se sua nota for 0, isso quer dizer que você não é viciado naquelas moléculas de emoção. A partir do 5, você já começou a perder o controle. E depois do 8, você cria constantemente situações para poder vivenciar seu vício. Você pode ampliar a lista e incluir vícios não relacionados. Caso queira, pode pedir ajuda para alguém que o conheça bem para avaliar cada um dos vícios e refletir junto até que ponto você é viciado ou não. Vícios emocionais: vitimização, raiva, problemas, estresse, controle, ajudar os outros, atividade constante, não se permitir parar, tristeza, doença, solidão, abandono, ser traído ou trair, ser pobre ou ter dificuldade financeira, eternos recomeços, ser maltratado, ser lesado ou passado para trás, medo, agradar aos outros, trabalhar e produzir compulsivamente, gastar dinheiro, sexo, mentiras. Nas linhas a seguir, relacione os 5 piores vícios que identificou em você. Depois disso, identifique perdas e prejuízos que você teve ou vem tendo por causa desse padrão emocional comportamental. Agora que você identificou os vícios que mais sabotam a sua vida e os prejuízos que eles causam, resta dar o próximo passo para achar a dependência química, eliminar os vícios emocionais. Agora que você identificou os vícios que mais sabotam a sua vida e os prejuízos que eles causam, resta dar o próximo passo para acabar a dependência química,
eliminar os vícios emocionais. Eliminando os vícios emocionais. Todo ser humano, independentemente de origem, raça, escolaridade, cultura, nacionalidade, inteligência, idade ou genética, possui vícios trazidos do passado e cada vício pede uma comunicação ou estilo linguístico não verbal específico, que, por sua vez, produz a química do vício e o ciclo se reinicia em modo contínuo. Vício emocional, comportamento/comunicação sabotador, moléculas de emoção, MDS, e o retorno ao vício emocional. No método CIS, temos ferramentas para interferir de várias maneiras nesse ciclo vicioso, dentre os quais os estilos e padrões linguísticos que alteram drasticamente sua química e seus vícios, sobre os quais já falamos neste capítulo. Agora, vamos apresentar uma estrutura linguística extremamente poderosa, que, se for repetida pelo período necessário, deixará o cérebro tempo o suficiente sem a química do vício, para que por abstinência ele se cure e não precise mais das MDS, e muito menos dos comportamentos sabotadores. Como você já sabe, cada comportamento traz em si MDS, e é justamente nessas moléculas que nosso cérebro se vicia. Se você é viciado em estresse, precisa de um comportamento verbal específico, como franzir a testa, andar de cabeça baixa e de um lado para o outro morder os lábios, etc. O que, por sua vez, produzirá altos níveis de cortisol. Se você é viciado em depressão e tristeza, também terá um estilo linguístico específico, como ombros arqueados, olhar para baixo com a sobrancelha caída, cabeça pendendo para um lado, e aí o cérebro produzirá as MDS específicas. Nosso objetivo aqui é estabelecer exercícios linguísticos específicos capazes de produzir um composto químico forte o suficiente para combater todos os vícios emocionais ao mesmo tempo, sejam quais forem. E o que posso dizer, para nossa surpresa, é que essa estratégia, além de combater com absoluto sucesso os sintomas dos vícios emocionais, tem tido também resultados extraordinários no combate ao vício em drogas lícitas e ilícitas. Para que você possa mensurar isso, temos uma média de 10 a 15 pessoas em cada método CIS que decidem largar as drogas, e dessas 90% continuam abstêmias ao longo do tempo. Obviamente, muitas coisas acontecem durante o método CIS, e com certeza os exercícios de comunicação postural fazem toda a diferença. Nenhum ser humano pode ficar sem sentir algum tipo de emoção a cada momento. Por isso, o que vamos fazer é substituir emoções ruins e sabotadoras por emoções positivas e fortalecedoras. Para isso, comunicaremos intensa e repetidamente exercícios linguísticos não verbais capazes de produzir 5 emoções que chamamos de emoções curativas primárias, ECP. São elas: poder, vitória, paz, alegria/entusiasmo e amor. Reforço que a ideia é gerar novos padrões de MDS constantemente, de modo que, em pouquíssimo tempo, o organismo abstinente se esqueça das MDS dos vícios do passado e, assim, passemos a ter novos comportamentos, novos sentimentos e novos resultados de vida. Como diz Amy Cuddy, psicóloga pesquisadora da Universidade de Harvard, a linguagem não verbal necessariamente molda e reforça quem você é. Isso quer dizer que somos livres para mudar nossas crenças de identidade à medida que apresentamos repetida e intensamente uma nova comunicação. Nossa mente procurará congruência com esse novo comportamento comunicação e a partir disso moldará todo o ser, regulando uma nova identidade que se pareça com a nova forma de agir, falar e a nova postura. E para que os exercícios linguísticos tenham real impacto, precisam ser feitos seguindo 2 regras: repetidamente ao longo do tempo e sob forte impacto emocional. Para repetir ao longo do tempo, basta criar uma agenda diária e repeti-los sistematicamente durante dias e semanas. E para ser sob forte impacto emocional, é necessário usar todo o corpo de forma exagerada e tensa para comunicar cada uma das emoções curativas primárias. Costumo treinar meus alunos bradando em voz altíssima dezenas de vezes um mantra que diz: emoção se aloja na carne,
emoção se aloja na carne. E fazemos isso dobrando os joelhos, olhando para cima e batendo a palma das mãos no corpo. Tudo isso para desenvolver a emoção necessária para produzir as moléculas de emoção que queremos. Um grande coach internacional chamado Tony Robbins diz: "Motion is emotion", que na tradução quer dizer emoção é movimento, ou o movimento do corpo produz emoção. Assim, quanto mais intensa for a comunicação não verbal, mais emoções serão produzidas. A seguir, relaciono os 6 sentimentos curativos primários produzidos por cada tipo de comunicação, os hormônios ou neurohormônios principais produzidos pela comunicação e, por fim, a postura a ser imitada seguindo o desenho referente a cada ECP. Primeiro padrão, poder. A cientista Amy Cuddy demonstra em seus experimentos que ficar por apenas 2 minutos na posição de poder comumente usada pela Mulher Maravilha, ombros abertos, cabeça apontando para o horizonte, mãos fechadas na cintura e pernas entreabertas, eleva o nível de testosterona em 20%. E com a testosterona aumentada, a sensação de controle e domínio aumentam imediatamente. Como consequência pelo poder percebido, o nível de cortisol, o hormônio do estresse, cai em aproximadamente 15%. Parece mágico poder alterar nossa percepção sobre o mundo e sair de um estado sem poder, domínio e controle para um estado de poder e controle em questão de segundos. Contudo, fazendo a postura inversa, olhando para baixo, cerrando os olhos, encurvando os ombros e cruzando os braços, tornando-se pequeno em sua postura, teremos imediatamente a alteração química e novas MDS surgem. No entanto, desta vez as moléculas de emoção vão deixar o indivíduo triste, desmotivado, inseguro e impotente. E tudo isso por causa da comunicação não verbal. É libertador, esperançoso e curativo poder escolher o que se deseja comunicar e, pela repetição sistemática dessa comunicação, se tornar emocionalmente igual à comunicação praticada. Então, se você é mais comedido, poderá apenas manter-se na posição de poder por 2 minutos. Entretanto, se você quiser resultados mais profundos, rápidos e transformadores, poderá fazer o segundo exercício de poder conforme a seguinte sequência dos desenhos. Segundo padrão, vitória. Quando se comunica tristeza, o organismo produz imediatamente MDS de tristeza, uma combinação de hormônios e neurohormônios que inclui menor produção de serotonina, menos dopamina, menos testosterona e mais cortisol, além da produção exagerada ou inconstante de noradrenalina. Contudo, quando se comunica vitória em atos, palavras e ações, uma nova produção bioquímica acontece e inunda todo o sistema nervoso central, produzindo mudanças drásticas na percepção, na ação e na reação do indivíduo em relação ao meio. A proposta aqui é, de forma vigorosa, enviar estímulos, comunicação, de vitória para o cérebro, de maneira que ele produza ou faça produzir MDS de vitória, que combatem o sentimento de tristeza, apatia, desânimo. A postura de vitória, como no desenho ao lado, é universal. A cientista social Jessica Truss, da Universidade da Colômbia Britânica, demonstrou que até pessoas que nasceram cegas usam a mesma postura de vitória. Braços levantados em V, peito aberto e queixo apontando para cima. Essa descoberta prova que existem comunicações não verbais instintivas e naturais de qualquer ser humano. Podemos e devemos fazer uso delas para moldar nossa nova e planejada identidade. Terceiro padrão, felicidade. Para produzirmos esse padrão, é fundamental, primeiramente, diferenciar felicidade de alegria. A alegria está diretamente ligada ao prazer momentâneo e passageiro. Já a felicidade está ligada ao estado de contentamento através dos sentimentos combinados de paz, fé e amor. Há alguns anos, meu parceiro de rally me perguntou quando deixei de correr de 4x4. Paulo, como você consegue estar assim sempre tão bem? Eu continuo correndo de carro, eu faço jiu-jitsu, eu tenho minha turma de carteado, jogo futebol 2 vezes por semana, sem contar as baladas, não perco nenhuma. E você não faz nem a metade de tudo isso e está sempre bem, enquanto eu estou sempre me sentindo mal e deprimido. Como?
Respondi: amigo, você busca alegria e eu busco felicidade. Você tem baseado sua vida em coisas passageiras. Eu baseio a minha vida em coisas permanentes. Você investe seu tempo e foca em receber. E eu estou focado em boa parte também em dar. E acredite, sempre será melhor dar. Outro conhecido, depois de receber uma herança quase bilionária, confidenciou-me que a felicidade é a soma de todos os momentos alegres. Depois de sua explicação, não me contive e perguntei: você é sinceramente feliz com todo esse dinheiro e essa vida mergulhada no prazer? Como assim? Ele me perguntou. Expliquei. Você hoje tem mulheres lindíssimas à sua disposição. Viaja para os lugares mais belos do mundo. Faz passeios semanais de motocicleta com seu grupo. Você degusta em sua casa cinematográfica toda semana charutos e vinhos raros. E depois de tudo isso, você de fato se sente feliz? Ele olhou para baixo, olhou para cima, tentou conter as lágrimas, até que disse: não, eu não sou. Acho que busco toda essa agitação e esse prazer para não ter de olhar para mim mesmo e para quem eu sou. Não estou dizendo que a alegria não seja importante, pois ela é. Contudo, você precisa saber produzir o sentimento de felicidade através de estilos e padrões linguísticos, como também através da comunicação de paz, fé e amor. Dado o nível de abrangência do sentimento de felicidade, combinaremos um exercício não verbal com tudo que você aprendeu sobre gratidão e a perfeita linguagem. Vamos ao padrão linguístico de felicidade. Primeiro, abraços diários de 40 segundos em pessoas importantes na sua vida, com quem tenha laços familiares ou alianças verdadeiras. Observe que esse exercício se baseia em dar amor e não em receber. Segundo, validação. Este exercício quebra o padrão unicamente não verbal e combina um semblante de aceitação e amor com um elogio verbal regado com um sorriso no rosto. Para que o efeito seja avassalador e rápido, é necessário que seja repetido 10 vezes ao dia com todas as pessoas que seja possível elogiar. Pode ser qualquer pessoa. O importante é que essa comunicação seja o mais forte e intensa possível e que de fato faça diferença em quem está recebendo. Mais uma vez, é um ato de dar e não de receber. Terceiro, este exercício se baseia em dar brados de alegria em forma de yes 30 vezes seguidas. Confira no desenho a seguir a movimentação dos braços e a posição final. Quarto, manifestar gratidão como estilo linguístico conforme explicado anteriormente neste capítulo. Quem tem medo do ridículo nunca se aproxima do extraordinário. Muitas pessoas vão tentar fazer esses exercícios e vão se sentir falsas, infantis, bobas e vão parar logo em seguida. Se ao tentar fazer os exercícios propostos você se sentir assim, peço que reflita sobre a sua vida e pense se não foi o medo do ridículo que o impediu de conquistar muito mais. Será que vale a pena manter a pose quando o preço a pagar é tão alto? Preste atenção na fábula: o velho, o menino e o burro. Atente para o fato de que não importa qual seja a atitude escolhida, sempre haverá alguém para reclamar das nossas escolhas. Certa vez, um velhinho decidiu ensinar o neto a conduzir um jumentinho que a família possuía. Cheio de felicidade, numa manhã, o avô preparou o arreio do animal, chamou a criança e disse que naquele dia ela aprenderia a conduzir o jumentinho. O netinho então conduziu o jumento, segurando o arreio, enquanto o avô, feliz e orgulhoso, montado no animal, o observava. De repente, um grupo de pessoas que passava próximo disse: que absurdo! O pobre do menino conduzindo o jumento e o velho montado. Que coisa feia! Constrangido porque estavam falando mal dele, o avô decidiu colocar o neto sobre o jumentinho e conduzir ele mesmo o animal. Assim seguiu no caminho, enquanto o netinho montado no jumento ficou feliz e orgulhoso de ver o avô andando ao seu lado. E ouviram outro grupo comentar: que absurdo! Enquanto o menino vai montado no jumento, o pobre do velho vai andando a pé. Constrangido diante do que estavam pensando do neto, o avô desceu do jumento e acompanhou-o de mãos dadas. Os dois seguiam a pé. Ao chegarem à cidade, outro grupo passou por eles dizendo: que absurdo! O velho e o menino andando e ninguém montado no jumento. Há tanta gente precisando de um animal desses. Deviam dar a quem precisa. O avô olhou para aquelas pessoas e, sem saber mais o que fazer, montou ele e o menino no jumento, acreditando que enfim agradaria a todos. No entanto, outras pessoas passaram por ele e disseram: que absurdo!
duas pessoas montadas num jumento. Assim vão acabar com o lombo do pobre animal. O avô percebe então que não importa o que seja feito, sempre haverá alguém para falar mal dele. Tenho desafiado as pessoas a manifestarem depressão fazendo esses exercícios. Nunca vi alguém queixar-se de depressão e elogiar amorosamente as pessoas a seu lado. Nunca ouvi pessoas depressivas dizerem: eu sou grata pela sua vida, você faz diferença. Nunca vi pessoas bradarem alegria forte e intensamente e ainda assim se sentirem derrotadas e desmotivadas. Talvez não seja nada fácil para quem está em estado profundo de depressão mudar seu padrão de comunicação para essa nova linguagem. Contudo, quer seja por determinação própria, por ajuda de pessoas próximas, pela motivação e dinâmica de um seminário, quer pelo auxílio de medicamentos, tenho visto pessoas conseguirem sair dessa prisão. Tenho visto pessoas que vinham tomando remédios controlados há mais de 15 anos terem seus medicamentos suspensos pelos seus médicos perplexos ao atestar que seu paciente não precisa mais de tarjas pretas. Quarto padrão: alegria e entusiasmo. Este padrão também faz muita diferença na psique humana. Afinal, quando comunicamos alegria intensa, nosso cérebro passa a produzir e equilibrar o neurohormônio chamado endorfina, que estimula a memória de curto prazo. Alivia dores físicas e emocionais, sem contar a própria sensação de alegria e bem-estar. O exercício linguístico ofertado aqui pode ser o mesmo comportamento ou comunicação natural de um torcedor quando seu time vence um importante campeonato, ou quando alguém ganha um enorme prêmio na loteria. Em momentos como esses, pessoas funcionais celebram a conquista em altíssima intensidade emocional. E é justamente isso que propõe aqui, que você pare e por 30 segundos comunique uma celebração intensa, não importa pelo quê. Apenas celebre intensamente e sinta o que mudou dentro de você. Quinto padrão: paz. Ondas cerebrais são ondas eletromagnéticas produzidas pela atividade dos neurônios. As ondas cerebrais mudam de frequência baseadas na atividade elétrica dos neurônios e estão relacionadas com mudanças de estados de consciência, excitação, concentração, relaxamento, meditação, transcendência e etc. No padrão de grande atividade, a frequência das nossas ondas cerebrais é alta. A ideia agora é inverter isso, relaxar um pouco e desacelerar. No padrão da paz, coloca-se o corpo em pé e ereto, relaxa-se a face e os ombros sem deixá-los cair. E com os olhos fechados, repete-se de 20 a 30 vezes a palavra paz, esticando o Z. Conhecendo o estilo de vida do homem moderno ocidental, podemos ao longo do dia parar em qualquer lugar tranquilo, privativo, para baixar nossa frequência cerebral e obter seus resultados. Siga o desenho para produzir o padrão linguístico de paz. Sexto padrão: amor. Antigamente, a ocitocina era conhecida apenas como hormônio do amor, porém hoje, com o avançar da neurociência, também é chamada de hormônio da conexão social. Ela é responsável pela criação de vínculos sociais e afetivos. Na mulher, ela também é responsável pela contração uterina pré e pós-parto. E no caso do pós-parto, a cada sugada de leite no seio materno, o hipotálamo e também o próprio útero produzem doses elevadas de ocitocina, que além de contraírem o útero, trazendo-o para seu lugar tradicional, produz também forte vínculo da mãe com seu filho. Entre outros benefícios, a ocitocina combate a agressividade provocada pela testosterona e também diminui a quantidade de cortisol no organismo. Outros dois pontos muito estudados atualmente sobre a ocitocina são seu impacto sobre a fidelidade e a obesidade. No tocante à fidelidade, um estudo feito na Universidade de Bonn pelo neurocientista Dr. René Hüllemann com 40 homens heterossexuais sugere que doses elevadas de ocitocina promovem a fidelidade conjugal através de uma maior conexão emocional positiva entre o homem e a sua parceira. O segundo benefício estudado nesse hormônio é o seu efeito sobre os sistemas de recompensa. Uma quantidade de ocitocina otimizada no organismo substitui outros tipos de recompensas comportamentais, como drogas, compras, comidas, doces e etc. Ou seja, basta produzir ocitocina e a pessoa será capaz de segurar o impulso por compras, drogas e comidas. Em 2013,
a Universidade de Yale publicou um trabalho científico que mostra que a ocitocina está fortemente ligada à socialização de crianças com autismo. A questão é, como produzir esse elixir emocional? Para produzir a ocitocina em quantidade restauradora, é necessária uma comunicação não verbal e verbal de amor próprio e de amor aos outros mais próximos, como família, parentes e amigos íntimos. Não obstante, é fundamental tratar bem ou muito bem qualquer pessoa que cruze seu caminho para que a química emocional não seja desfeita. Lembrando-se de que a indiferença ou a não percepção do outro já é uma comunicação negativa e, como qualquer emoção, produzirá MDS pertinentes a ela. Conseguimos isso com um abraço de 40 segundos, validações constantes e, sobretudo, com um afeto físico e verbal em um estado de paz. Ou seja, ao nos dedicar aos exercícios para conquistar os outros 5 padrões, este sexto, amor, vem com uma consequência de benefícios maravilhosos para a sua vida. É como se fosse um brinde ou um prêmio por atingir um objetivo pelo qual trabalhou com tanta disposição e força. Acabamos de ver 6 padrões emocionais criados por padrões verbais e não verbais de comunicação. É importante que você se abra para o que é científico e para possibilidades de mudança que vão além de remédios controlados e outros tratamentos cognitivos comportamentais tradicionais. São 6 padrões emocionais curativos primários que qualquer pessoa pode exercitar a qualquer hora e em qualquer lugar minimamente adequado. A pergunta é, com que carga emocional e com que frequência você vai fazer seus exercícios emocionais curativos para eliminar vícios que vêm aprisionando-o e limitando-o em várias áreas da vida? Você vai fazer esses exercícios hoje comprovados por pesquisadores de Harvard e Yale para mudar sua vida ou vai contar historinhas que justifiquem o fato de você não fazer os exercícios e continuar vivendo a mesma vida e sendo a mesma pessoa de sempre? Se essa for sua atitude, eu digo para você o mesmo que tenho dito para muitas pessoas. Fica tranquilo, está tudo certo. Cada um tem a vida que merece. Caso esteja disposto a pagar o preço que só você pode pagar, mãos à obra, que a reforma é grande e está na hora de começar. Como praticar os padrões? Nossa observação e nossa modelagem empírica partiram de centenas e centenas de clientes, tanto de coaching individual como do seminário do método CIS. A forma de exercitar a comunicação parte de 3 pressupostos detalhados a seguir: necessidade, intensidade e repetição. Necessidade. Você conheceu 6 padrões linguísticos e seus efeitos bioquímicos sobre o ser humano. Agora, precisa, por observação própria ou pelo feedback de terceiros, reconhecer quais são os seus vícios e praticar os exercícios mais adequados para o seu caso. Se o seu vício for estresse, certamente o padrão a ser mais praticado é o de paz e de poder. Pelo relaxamento provocado pelas ondas alfa, a sensação de paz vem de forma imediata. Pelo brado e pelos movimentos de poder, é produzida a testosterona e com ela a sensação de controle e domínio. Contudo, não se esqueça de que, no final das contas, esses exercícios precisam ser trazidos para o seu dia a dia como estilo linguístico e como estilo de vida. E para ter maior aproveitamento, o ideal é a prática de todos os padrões, sempre dando mais ênfase nos mais necessários. Intensidade. Como você já sabe, emoção se aloja na carne e para que de fato haja uma reprogramação de crenças e eliminação rápida dos vícios, deve-se levar em conta que o lado cognitivo e intelectual tem apenas 15% de força sobre nossas mudanças emocionais profundas. Portanto, a intensidade emocional fará toda a diferença na eliminação dos seus vícios. Por isso, sugiro que se dedique profundamente aos exercícios propostos. Não tenha medo ou vergonha de mostrar em seus gestos e em sua postura aquilo que você quer para si, mesmo que lhe pareça ridículo. Haja com intensidade, com gestos grandes e marcados. Quanto mais você usar os movimentos corporais, mais rápidas, profundas e duradouras serão as mudanças. Repetição. A intensidade com que se faz os exercícios é importante, contudo, ela não é suficiente para que se obtenha o resultado desejado. Podemos fazer um paralelo com atividades físicas como a musculação.
Ainda que a carga do peso levantado seja de extrema importância, é a repetição do exercício que vai verdadeiramente fortalecer o músculo. Assim, para que os exercícios linguísticos propostos alcancem a cura dos vícios emocionais, é a quantidade de vezes que o repetir ao longo do dia que fará a diferença. Então, se você busca resultados reais, além de aplicar intensidade emocional, deverá também fazer cada exercício pelo menos 5 vezes ao longo do dia, com 20 a 30 repetições cada vez. Sobre o estresse. A neurociência, diferentemente de outras atuações acadêmicas, não tem rédeas nem limites. E continua lançando teses multidirecionais e possibilidades que vão de encontro às certezas e às verdades inquestionáveis de ontem. No artigo Depressão e Estresse, em seu site, o Dr. Drauzio Varela apresenta uma discussão da revista Science sobre o conjunto de ideias mais aceitas atualmente para explicar a depressão, a hipótese do estresse. Segundo essa hipótese, em resposta aos estímulos agressivos do ambiente, o hipotálamo produz um hormônio, CRF, para convencer a hipófise a mandar ordem para as suprarrenais produzirem cortisol e outros derivados da cortisona que cumprem seu papel gerando atenção e cuidados extras. Diversos trabalhos experimentais mostraram que esses hormônios do estresse, cortisol e seus derivados, prejudicam a saúde dos neurônios porque modificam a composição química do meio em que essas células exercem suas funções. A persistência do estresse e, consequentemente, do cortisol altera de tal forma a arquitetura dos circuitos neurais que chega a modificar a própria anatomia cerebral. Por exemplo, provoca a redução das dimensões do hipocampo, estrutura envolvida na memória e área fundamental para a ação das drogas antidepressivas. Algo que explica o mal de Alzheimer e outras doenças neurais. Pesquisadores da Universidade de Emory, em Atlanta, demonstraram que a existência de períodos críticos na infância, como sofrer violência física, abuso sexual, ausência de cuidados e carinhos maternos e outros tipos de estresse emocional, pode conduzir à hipersecreção de CFR no hipotálamo, com consequente liberação de cortisol pelas suprarrenais. Alterações essas associadas à depressão e a outras disfunções emocionais na vida adulta. Ou seja, um vício de estresse trazido desde a infância que moldará as emoções, o intelecto e os resultados dessas crianças também na fase adulta. Os pesquisadores concluíram que muitas das alterações neurobioquímicas encontradas na depressão do adulto podem ser explicadas pelo estresse ocorrido em fases precoces da infância. Abordarei esse assunto com mais profundidade no capítulo 7, sobre crenças, quando chamarei sua atenção para a qualidade e a intensidade de sua comunicação com seus filhos. Trago cuidado com a comunicação direta, que está relacionada ao que você diz ou mostra explícita e diretamente a eles. E também toda comunicação indireta, aquela que o seu filho recebe não pelo que você faz, mas pelo que deixa de fazer e pelo ambiente em que o coloca. Lembre-se, o que você comunicar ou deixar de comunicar a seus filhos ecoará pela eternidade.